O evangelho que vamos meditar no dia de hoje é do evangelho de Mateus. Eu convido a congregação a se colocar em pé para ouvir o evangelho de Mateus, a partir do versículo 34 até o versículo 42, que diz assim: Não pensem que eu vim trazer a paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo porque é meu seguidor terá a vida verdadeira. Quem recebe vocês está recebendo a mim, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Quem receber um profeta, porque este profeta terá uma parte da recompensa dele, e quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem apenas por ser meu seguidor der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Até que as palavras do Evangelho, podemos nos sentar. Parece uma pergunta fácil, né, de responder. Porém, hoje eu gostaria de conversar com vocês essas perguntas difíceis que o Evangelho nos traz hoje. Às vezes eu tenho a impressão de que algumas passagens do texto bíblico eu imaginaria que elas não estivessem ali. Eu me sentiria melhor, de repente, sabendo que Jesus não disse certas coisas. Mas hoje é um daqueles textos, é um daqueles momentos em que a gente precisa pensar e refletir um pouco melhor. Qual é o benefício de seguir a Jesus? Há algum benefício? Vamos olhar então, baseado nesse texto que nós acabamos de ler. Ele começa dizendo assim: não pensem que eu vim trazer paz ao mundo, não vim trazer a paz, mas a espada. Será que seguir a Jesus significa viver no mundo sem paz? Jesus logo no início quer chamar a atenção dos discípulos, e também de nós, para que a gente não tenha maus entendidos do que é ser um seguidor de Jesus. Talvez para os discípulos e também para nós seria completamente natural a gente dizer: sim, Jesus vem para trazer paz ao mundo. Acho que ninguém de nós nega isso. Jesus não é o príncipe da paz, como diz lá em Isaías? Ou quando os anjos falaram para os pastores e cantaram, que a gente lembra sempre no Natal: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra. Ou quando Simeão está segurando o pequeno Jesus no colo, ele diz: agora, Senhor, pode me despedir em paz, porque os meus olhos já viram a salvação. Ele estava segurando, né, a salvação. Não seria correto pensar que Jesus vem trazer paz ao mundo? Mas Jesus diz outra coisa: eu não vim trazer a paz. E ele vai dizer assim: não pensem, não imaginem, não suponham, não presumam que eu vim trazer paz ao mundo. Já se passaram mais de 2000 anos desde o momento que Jesus veio ao mundo. E desde então a gente tem visto guerras, massacres, crimes, violência, perseguição, maldade. Talvez alguém possa pensar:
é um desejo bonito. É um desejo bonito a paz. Mas não é isso que eu vejo quando eu olho para fora, quando eu olho para a realidade que eu vivo. Porque se Jesus tivesse trazido paz ao mundo, esses últimos 2000 anos foram um inteiro fracasso. Porque não é isso que a gente vê. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Sim, haverá um dia que a paz habitará plenamente entre nós. O profeta Isaías deixa isso muito claro quando ele diz assim: Deus será o juiz das nações, decidirá questões entre muitos povos. Eles transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão para a batalha. Sim, haverá um dia onde não haverá mais guerras. Sim, haverá um dia onde as questões das pessoas serão definidas, onde aquilo que era instrumento de guerra e de tirar a vida de pessoas será usado para o cuidado de um para com o outro, o cuidado da sociedade. Sim, haverá um dia de plena paz. A pergunta que a gente faz é: quando será esse dia? Quando que teremos paz? E o versículo, ele dá a sua resposta quando ele diz: Deus será o juiz das nações. Haverá paz quando Deus vier para julgar as nações. E esse dia a gente conhece como o dia final, o julgamento final. Quando Jesus vai vir para julgar os vivos e os mortos. Então, sim, haverá paz. Quando Jesus diz: não pensem que eu vim trazer paz ao mundo, ele está afirmando que esse dia ainda não chegou. E eu gostaria que vocês pensassem junto comigo um pouco nesse momento. Se Jesus tivesse vindo como ele veio, se encarnou como um bebê para trazer paz ao mundo, será que ele teria nascido da forma como ele nasceu? Eu não acredito que ele viria como um bebê, nascido numa manjedoura. Mas viria como a gente percebeu no Antigo Testamento, quando Deus apareceu para o povo de Israel e a sua presença fez estremecer todo o Monte Sinai. E todos puderam perceber a glória de Deus. Se Jesus tivesse vindo para trazer paz para esse mundo, ele teria vindo e todas as pessoas teriam visto. O mundo inteiro perceberia a presença de Deus e legiões de anjos e arcanjos estariam à sua presença, ao seu lado. O Império Romano teria colapsado e todos aqueles, por exemplo, Herodes, Pôncio Pilatos, teriam sido julgados e a paz habitaria nas nações. Não era isso que o povo de Israel queria? Paz. Essa paz. Não era isso que eles desejavam? Porém, Jesus não vem para julgar o mundo, não naquele momento. Como diz o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 47, Jesus vem para salvar o mundo. Jesus veio para que pecadores como eu, como vocês, pudéssemos ter condições de sermos salvos, porque por nós mesmos isso era impossível. Para que nós pudéssemos ter o presente do perdão e da vida eterna sendo dado a nós. E esse é o primeiro destaque desse extraordinário texto que temos à nossa frente. Mas esse versículo ele continua dizendo: eu não pensem que eu vim trazer paz ao mundo, não vim trazer paz, mas a espada. A gente precisa só reforçar algo que todos nós sabemos. Jesus, ele não promove a violência. Isso está muito claro na narrativa bíblica. A gente nem precisa trazer muitos exemplos bíblicos aqui, mas eu vou trazer apenas um. Quando Jesus está prestes a ser preso, então vai ser condenado, crucificado, quando todos os fariseus, os guardas estão indo para prender Jesus lá no jardim do Getsemane, o que Pedro faz? Ele tira a sua espada,
corta a orelha de Malco, de um dos guardas que vieram para prendê-lo. E o que Jesus faz? Jesus diz: guarde essa espada, e cura a orelha de Malco. Infelizmente, ao longo da história da igreja, o que a gente tem percebido é muito mais reações como a de Pedro. Vamos defender o reino de Deus, vamos defender a bandeira de Cristo, vamos avançar em nome de Cristo para que outras nações possam conhecer o seu nome, nem que isso seja por meio da força, nem que isso seja por meio da violência, nem que isso seja por meio em nome da fé. Mas não é esse o propósito, o significado dessas palavras. Essa semana, na verdade, semana passada, eu li um post que me chamou muita atenção. Talvez vocês possam conhecer, já é um filósofo bem conhecido contemporâneo chamado Leandro Carnal. Ele escreveu o seguinte, ele disse assim, está pequenininho aqui, mas eu leio para vocês. No complexo de Israel, Rio de Janeiro, um traficante proíbe procissões católicas por contrariarem a sua fé evangélica. Na Baixada, em São Gonçalo, também em Rio, surgem os traficantes de Jesus, ameaçando terreiros de candomblé. Desponta um fundamentalismo religioso associado ao crime organizado. O paradoxo é que não parece existir percepção do contraditório. Tráfico, drogas, crime versus fé cristã. A customização da religião é o grande traço contemporâneo. E ele faz a pergunta, mas não teria sido sempre assim? A mensagem bíblica não serviu também para repreensões da Idade Média e moderna? Traficantes seriam mais incoerentes que inquisitores? E ele termina dizendo, eis uma questão para debate. O que mudou? Com a pergunta, o que mudou? Carnal levanta a questão se, ao longo da história, os cristãos não levantaram mais a bandeira da espada do que da paz. Mas a pergunta vem, antes dessa pergunta, eu tomei um tempo de ler os comentários dessa postagem, porque essa postagem me chamou a atenção. E dos milhares de comentários que tem, um me chamou muita atenção, porque uma pessoa disse assim, são essas notícias que me fazem sentir muito bem por ser agnóstico. Em outras palavras, o que essa pessoa estava dizendo, na minha percepção, é, se seguir a Jesus é trazer a espada, qual é o benefício de ser cristão? E a sua conclusão é melhor eu ser agnóstico. Infelizmente, muitos jovens estão seguindo por esse caminho, ou do ateísmo, ou do agnosticismo, não percebendo a razão ou a importância de Jesus vir ao mundo. E daí vem a pergunta, o que quer dizer, o que Jesus quis dizer quando falou que veio trazer a espada? E aqui é algo importante a gente, quando tem perguntas difíceis, ou tem versículos difíceis, a gente buscar não olhar esse versículo fora de onde ele está inserido, fora do seu contexto. Para que esse texto não vire um pretexto, então a gente precisa olhar o que veio antes e o que veio depois. E se vocês têm as suas Bíblias abertas, vocês vão perceber que desde o capítulo 10, a gente tem o contexto de Jesus chamando os 12 discípulos para a missão, enviando para pregar o reino de Deus, falando para as outras nações, os outros povos, da mensagem do reino de Deus, do evangelho, da boa notícia da salvação. Só que Jesus prepara esses discípulos para aquilo que haveria de acontecer. No versículo 16, capítulo 10, versículo 16, a gente ouve, escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos, sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Olha só essas palavras. Quem são os lobos e quem são as ovelhas? Os lobos é aqueles que ouvem a mensagem, mas rejeitam. As ovelhas são os discípulos que estão indo para falar dessa mensagem. Os lobos têm garras, atacam, matam. As ovelhas não têm nada para se defender
e nem nada para atacar. Por isso que precisam dos pastores. Essa imagem das ovelhas. Mas ele continua dizendo, mas sejam sábios como uma serpente, mas calmos como uma pomba. E esse versículo e continua, tenham cuidado, pois vocês serão presos, levados ao tribunal, serão chicoteados nas sinagogas, por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores, reis para serem julgados, e falarão a eles e aos não-judeus sobre o Evangelho. E daí vem algo que me chamou muita atenção. Quando levarem vocês para serem julgados, Jesus não disse, se levarem vocês, ou se por algum motivo vocês forem levados, não, é quando vocês forem levados. Versículo 21, muitos entregarão seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos ficarão contra os pais e o matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores. E dele termina no versículo 23, quando vocês forem perseguidos numa cidade, não é se vocês vão ser perseguidos, é quando. A perseguição é uma realidade. Haveria problemas, haveria dor, haveria perseguição. Isso aconteceu com Jesus, aconteceria também com os discípulos. Então não há dúvida, na mão de quem a espada está? A espada está nas mãos daqueles que perseguem os cristãos. Então Jesus adverte, dizendo assim, não se surpreendam que a mensagem do reino de Deus levante a espada. Digo mais, esperem por isso. Não se surpreenda se isso acontecer, porque de fato isso aconteceu, a perseguição. Esperem a espada. Vejam que a espada é o resultado da presença de Jesus. Percebam que a espada, a oposição, a perseguição, na verdade é o efeito que a mensagem de Jesus causa naqueles que não creem e se opõem a ela. Mas o que vem depois desse texto? O que vem depois desse texto são palavras igualmente difíceis do Evangelho. Diz assim, eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras, e assim os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. E talvez vocês possam se perguntar, será que seguir a Jesus significa divisão na família? Vejam que talvez essa realidade não esteja muito distante de nós. Muitas famílias vivem essa tensão. Talvez vocês vão se lembrar de algum dos seus familiares. Talvez vocês vão se lembrar de algum dos seus amigos. Será que todos confessam a fé em Jesus Cristo? E quando vocês pensam, especialmente nessas pessoas que de repente não confessam a fé, parece que há uma tensão entre vocês. Há uma tensão entre você e seu irmão, entre você e seu filho, entre você e sua mãe. E percebo que essa tensão é Jesus. Porque se Jesus não tivesse presente, se Jesus não tivesse vindo, vocês não teriam esse problema. Vocês não teriam essas discussões. Vocês não teriam essas divisões. Mas porque Jesus veio e de fato está entre nós, são situações que muitas famílias vivem e convivem diariamente. O efeito da vinda de Jesus, o resultado da vinda de Jesus vai causar divisões e distanciamento como com aquelas pessoas que vocês amam. E muitas famílias convivem com essa realidade dolorosa dia após dia. Voltando ao que eu disse no início, talvez se Jesus não tivesse dito algumas palavras, alguns versículos, talvez seria mais fácil lidar com a Bíblia. No entanto, essas palavras nos preparam para a vinda do reino de Cristo porque nos ensinam uma mensagem importante, a mensagem da cruz. Mas a pergunta segue, qual é o benefício de seguir a Jesus? Vamos tentar recapitular um pouquinho o que a gente viu até agora. Primeiro que Jesus disse que não veio trazer a paz. Porque Jesus não veio para julgar.
Jesus veio como um bebê. Jesus veio para salvar. Jesus veio para trazer eu, você, pecadores, para dentro do seu reino, da sua família, e nos dar e nos conceder o perdão. Só que o efeito, o resultado da presença de Jesus na vida de cada um de nós, causa divisões, causa a espada, causa perseguições, e muitas vezes até mesmo dentro da nossa família, com pessoas que mais a gente ama. E então, seguindo, o versículo 37 e 38 diz assim: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem não estiver pronto para morrer. Eu imagino o rosto dos discípulos quando eles começaram a ouvir isso que Jesus está dizendo desde o início do capítulo 10 aqui, porque eles não tinham ido ainda. Talvez eles devam ter perguntado: Senhor, esse é o benefício de te seguir? É isso que eu ganho? Talvez vocês estejam pensando hoje: é isso, Senhor, que tu promete para aqueles que seguem o teu nome? Parece que não há evangelho nesse texto. Falta de paz, divisão na família, cruz e sofrimento, perder a vida. E quando parece que não há nenhum benefício, que não há nenhuma vantagem em ser cristão, Jesus, ele afirma no versículo 39, quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, ou seja, quem olha apenas para si. Mas aquele que esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. O que é surpreendente nesse texto é que Jesus ele não esconde o que significa seguir a Jesus. O que significa é um caminhar sobre a cruz, um caminho sobre a cruz. Jesus não promete paz neste mundo. Jesus não promete uma família perfeita. Isso não significa que nós não vamos buscar a paz nos nossos relacionamentos. Isso não significa que nós não vamos buscar a reconciliação nos nossos relacionamentos. A gente vai fazer todo o possível para que isso aconteça, justamente porque nós recebemos a nova natureza em Cristo Jesus. Sim, a gente vai fazer todo o possível, mas não pensem, não imaginem, não suponham, não presumam que isso é o que Deus promete para vocês aqui. Porque o que Deus promete para mim e para vocês não é uma vida sem sofrimentos. O que Deus promete para mim e para você é a vida verdadeira. É isso que Ele promete, a vida verdadeira. A boa notícia é que todo aquele que permanecer fiel será salvo. A boa notícia é que Cristo foi crucificado, mas Ele não está mais lá na tumba. Deus o ressuscitou no terceiro dia. A boa notícia significa que todos aqueles que estão unidos com Ele por meio da fé vão receber a mesma coisa que Cristo recebeu, que Jesus recebeu, ou seja, vão ser ressuscitados. Quando Cristo veio ao mundo, quando Jesus veio ao mundo, não havia paz. E nem era o propósito de Jesus trazer a paz. Mas sim, quando Cristo retornar para julgar os vivos e os mortos, haverá a plena paz para todos aqueles que estiverem unidos em seu nome, para mim e para você. Essa recompensa, ela supera o nosso humano entendimento. A gente não consegue entender isso apenas pelos olhos da fé. É isso que o apóstolo Paulo, ele nos diz na carta de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, quando ele diz: as Escrituras Sagradas dizem isso, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Algo que nem olhos, nem ouvidos, ninguém nunca imaginou. É isso que Deus tem preparado para cada um de nós, para os seus filhos. A vida verdadeira é uma vida plena de paz e alegria. É de relacionamentos restaurados, mas isso a gente só tem em Jesus.
Seguir a Jesus pode nos colocar, ou nós podemos ter, e também não é aquilo como a gente ouviu aqui, né, no Evangelho, não se nós vamos ter, é quando nós vamos ter. Em algum momento, em alguma situação, o pecado, ele vai demonstrar o seu poder sobre nós, o nosso coração, nossa vida, e vai nos demonstrar que nós precisamos ardentemente do Evangelho. Mas não há maior benefício do que testemunhar que neste nome nós temos vida plena, completa, vida verdadeira, vida eterna. Qual o benefício de seguir a Jesus? Parafraseando um pouquinho aquele post do comentário, aquele comentário que ouviu a notícia, viu o post, né, do filósofo e disse que por essas notícias eu me sinto bem em ser agnóstico. Talvez parafraseando um pouquinho, por essas notícias que nós ouvimos hoje no Evangelho de Mateus, nas palavras de Jesus, que disse que em seu nome a vida verdadeira me faz sentir bem, me faz sentir feliz, me faz sentir alegre em ser cristão. Me faz sentir alegre em ser uma testemunha de Cristo. Amém. Nos colocamos em pé. Que a graça de Deus, em toda a sua doçura, possa estender a sua mão nos sofrimentos que passamos na nossa vida, nas angústias, nas aflições, nas dificuldades, na cruz que carregamos. Porque um dia sim, haverá plena paz, plena alegria, haverá uma vida verdadeira em seu nome. Amém.